E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes, os sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes: onde havia de nascer o Cristo? E eles lhe disseram: em Belém, da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor do que as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e, quando o achardes, participai-o-me, para que também eu vá e o adore. E tendo ele ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinha visto no oriente ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo os tesouros, lhe ofereceram dádivas, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonho, para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe a José em sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que haviam em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo diligente que os magos inquiriam. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz de lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existiam. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos que procuram a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia no lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá, mas avisado em sonho por divina revelação, foi para as regiões da Galileia. E chegou e habitou na cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, e ele será chamado Nazareno. Pai, estamos diante da Tua Santa Palavra, Senhor, e eu peço que o Senhor fale conosco, Senhor, que o Senhor continue se revelando como tem se revelado nos cultos aqui. Espírito de Deus, tenha liberdade de agir, fala conosco, dirige-nos, dá-nos a direção que o Senhor tem para essa noite, eu te peço, em o nome de Jesus, amém. Se assente dando glória a Deus. A palavra que o Senhor colocou no meu coração, o mesmo texto que
falei de manhã, fala a respeito do Cristo, da data em que estamos prestes a começar a comemorar, que é o Natal. Aqui um texto onde fala detalhadamente a respeito do nascimento de Jesus. Fala detalhadamente a respeito do Jesus vindo para a terra, vindo habitar em meio aos homens. Um texto que Deus aparece intervindo na história da humanidade. Um texto que ladeia outros textos onde se fala a respeito de que um anjo visita uma adolescente de 15 a 17 anos, chamada Maria, e diz a ela que ela conceberia, que não era para ela ficar preocupada, mas era para ela entender que o que ela ia conceber era concebido pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia fala também que quando ela começa a gerar, a conceber, ela vai visitar a sua prima, e a sua prima estava gerando um filho. Interessante que Deus faz coisas diferentes. Diga comigo assim: diferente é Deus para cada um. A sua prima, já de idade avançada, já velha, gerava um filho profeta que haveria de anunciar o caminho do Senhor. Por outro lado, Deus não escolhe uma senhora, mas escolhe uma adolescente para trazer Jesus para habitar no meio de nós. E ela vai ali encontrar com sua prima e fica com ela, provavelmente, a Bíblia não dá claro, diz que alguns meses, mas deve ter ficado até o nascimento de João Batista. E quando ela retorna, ela já retorna com o seu corpo alterado, já não dá para esconder mais a gravidez. E quando ela chega na sua terra, começam os borbúrios, as pessoas começam a falar a respeito de Maria, começam a falar mal de Maria. Até porque naquela época existia costumes rígidos com respeito a uma gravidez fora do tempo. E ela estava desposada de José. A palavra desposada diz respeito noiva, no nosso sentido de hoje, comprometida, estava prestes a se casar. A Bíblia diz também que José, quando descobre esse acerto, ele quer fugir de noite. E o fugir de José não é covardia. O fugir de José é para que a culpa recaísse sobre ele e Maria não fosse morta por conta das leis daquela época. Porque o caso de adultério ou o caso de fornicação, que seria o que imaginaria todo o povo naquela época, era um caso de apedrejamento. Então José tenta fugir, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor o visita naquela madrugada. Quando a gente vê o texto, a gente vê José com uma intimidade tremenda com Deus, Deus aparecendo constantemente falando com ele e ele ouvindo a voz de Deus. Já abro um parênteses para dizer algo para você: fique atento à voz de Deus, porque Deus sempre fala conosco. A Bíblia fala com José e diz: José, não fuja, porque o que Maria está gerando é de Deus, e está gerando algo que veio do Espírito Santo de Deus. E aí dá a ele uma direção para que ele se case com ela. Mas a Bíblia fala que houve um censo em Belém, e por conta do censo José tem que ir para Belém, então ele toma Maria, casa-se com Maria e leva Maria para Belém. Só ele precisava ir para o censo, mas eles vão juntos porque havia uma palavra para se cumprir sobre a vida de Jesus. A Bíblia fala que Jesus, ele é o pão da vida. Diga comigo: pão da vida. Pão da vida. Diga: pão nasce na padaria. Pastor, o que tem a ver? A palavra Beth-Helen significa casa de pão, padaria. Jesus foi para Belém para nascer na padaria, para poder dizer que ele era o pão da vida. Às vezes a gente fala, né, um filho de Deus, um rei, deveria ter nascido num palácio, mas ele nasce numa manjedoura. Mas nascer numa manjedoura também era propósito, porque um cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo não nasce num palácio. O cordeiro nasce numa estrebaria. E Jesus nasceu numa estrebaria porque ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia fala que quando Jesus nasce, há um impacto muito grande. Porque Jesus chegar à terra, se cumpriu o que o apóstolo Paulo disse, que ele teria que se despir de toda a sua glória. Alguns graus de anjos não visitam a terra por conta da sua grandiosidade. A sua glória, a glória estabelecida sobre eles
É muito forte para o planeta. Imagine Deus. Jesus, para ele poder nascer, para ele poder vir para a terra, ele teve que se despir de toda a sua glória, ou seja, despir da glória de Deus, para realmente nascer na terra como homem. De manhã eu falei algo interessante, muitas pessoas dizem que o fato mais marcante da história foi o homem pisar na lua. Eu discordo, o fato mais marcante da história foi Deus pisar na terra. Jesus andou na terra. Jesus, como Deus, veio à terra, caminhou na terra, esteve em meio a nós, esteve conosco. E a Bíblia fala que esse fato foi algo tremendo, porque acontece em uma época em que os pastores estão pastoreando. E a Bíblia fala que os pastores foram visitar a Jesus. Por que me chama a atenção? Porque o mês de dezembro em Israel é um mês de muito frio e pastores não pastoreiam em dezembro. E aí vem uma verdade que nós precisamos entender. Culturalmente nós comemoramos o Natal em 25 de dezembro. E isso é importante porque são 3 coisas mais importantes do Evangelho que aconteceram. O nascimento de Jesus, a sua crucificação e a sua ressurreição. São os 3 fatores que mais são importantes no Evangelho. Algumas pessoas vão pastorear o nascimento da igreja. A igreja nasce na ressurreição de Cristo Jesus, aonde ele recebe todo o poder e ele passa todo o poder para a igreja e as portas do inferno não prevalecerão. A Bíblia fala que quando Jesus, ele nasce com uma idade e vive 33 anos e meio. Sabemos a morte dele é a Páscoa. Então, se ele viveu 33 anos e meio, você pega 6 meses da época da Páscoa, Jesus deve ter nascido entre setembro e outubro. Não nasce em dezembro, por isso os pastores ainda estavam pastoreando. Porque na época de dezembro e janeiro, em Israel, até hoje, é muito frio. Chega a nevar, é um tempo escasso. E aí os pastores recolhem os rebanhos dos seus currais e não estão lá pastoreando. Naquela época, os pastores ainda estavam pastoreando e foram visitar Jesus. A Bíblia fala que os reis magos, na verdade, não é magos da nossa palavra. Nós entendemos magos por algo gnóstico, né? Algo ligado com estrelas e horóscopos. Mas a palavra sobre os reis é que não só 3 reis, mas o profeta diz que 12 reis visitariam Jesus. 3 deles passaram por Jerusalém, passaram pela Judéia e tiveram um encontro com Herodes. Herodes, um homem totalmente desequilibrado. Para você entender por que a Bíblia fala que toda Jerusalém ficou com medo do nascimento de Jesus, é algo muito forte. Porque Herodes tinha se casado 9 vezes, diga comigo, 9 vezes. E todas as vezes ficou viúvo, sabe por quê? Porque ele matou a esposa. E era conhecido de todos. Herodes matou 6 pessoas que tentaram alcançar o seu reinado e tomar o seu lugar. Para você ter uma ideia, ele mandou 2 filhos estudar em Roma, aos pés dos romanos. E quando os filhos estavam se formando, a sua filha disse assim: eles vão voltar mais capacitados que você e vão tomar o seu reinado. Ele manda os soldados visitarem os filhos e matarem os filhos para não tirarem o seu trono. Herodes era assim. Aí imagina ele receber a notícia: nasceu o rei dos judeus que vai ficar no seu lugar. Esse homem não só se endemoniou, porque a Bíblia fala que ele mandou chamar todos os príncipes dos judeus, 70 homens mais o sumo sacerdote. Os sacerdotes se apresentaram, todos os rabinos, e ele falou: eu quero saber aonde há de nascer, segundo a palavra de Deus, o rei dos judeus. E eles falam: segundo o profeta, Jesus nascerá, o Filho de Deus, o Cristo, nascerá em Belém. E ele chama então os magos e diz para os magos: olha, vão lá, adorem a ele, mas também me avisem onde ele está para que eu vá adorá-lo. Mas o intuito de Herodes era matá-lo, para que não nascesse um outro rei para reinar sobre os judeus, porque ele era o rei dos judeus. A cidade ficou apavorada, porque sabia que se ele não descobrisse onde estava o rei, alguma coisa ia acontecer. E a Bíblia fala que alguns meses depois, o Senhor avisa a José, e José vai para o Egito, some com Jesus.
Então Herodes, sabendo que foi enganado pelos reis, ele manda matar todas as crianças com menos de 2 anos de idade. Interessante que isso é um fato profético que vem desde o Egito. Porque lá no Egito também, na época que nasceu Moisés, todas as crianças com menos de 2 anos foram mortos, porque o libertador de Israel do Egito tinha nascido e era Moisés. Da mesma forma, quando nasce Jesus, é um prefúdio, uma continuação, uma sombra do Velho Testamento para o Novo, dizendo que nasce agora, não aquele que libertaria somente Israel de uma escravidão, mas libertaria todo o povo que aceitasse a Ele, de toda a escravidão do pecado, e colocaria todos como filhos de Deus, não mais como seres humanos comuns, mas agora como direitos a serem chamados filhos. Você sabia que o Velho Testamento ninguém é chamado de filho? Abraão é amigo, Davi é o homem segundo o coração de Deus. Filho só aparece no Novo Testamento, só você é chamado de filho. Olha o teu irmão e diga assim: você é filho. Filho de Deus. E esse texto é tremendo porque ele conta a história de todas as situações que Jesus passa. Jesus, ele precisava ter... Por que ele não nasce um homem comum? Há um chamado de Deus, e o chamado acontece lá no livro de Isaías, quando Jesus é chamado. Deus fala assim: quem há de ir por nós? A quem enviarei? Isaías até se apresenta como profeta para o povo, mas aquela voz ecoava a respeito de quem iria para trazer salvação no meio do povo. Quem será? Mas a Bíblia fala que Jesus se coloca na posição, despede da sua glória, deixa toda a sua glória e vem para nascer. Mas ele nasce de uma forma miraculosa. Por que miraculosa? Porque se ele nasce do relacionamento de um homem e uma mulher, a semente estaria corrompida, porque a semente estava corrompida desde o jardim do Éden. No livro de Romanos diz assim: todo homem pecou e destituído está da glória de Deus. Então Jesus não podia nascer numa linha comum, ele tinha que nascer de uma forma diferente. Para você ter uma ideia, a mulher, ela não tem contato com o seu filho enquanto está no ventre pelo sangue, somente pelo cordão umbilical alimentando-o. Por isso que muitos filhos nascem e não têm o mesmo sangue que a mãe, porque não é o mesmo sangue. Está desligado sanguineamente um do outro. Para você ter uma ideia, um casal que tem HIV consegue gerar um filho sem HIV, porque o contato do sangue não acontece. Quando é feito o parto, no parto os médicos tomam todo o cuidado para que a criança saia de dentro, sem contato com o sangue da mãe, podendo ter uma vida comum, sem ser contaminado. Jesus, quando foi gerado pelo Espírito Santo dentro do ventre de Maria, ele estava sendo gerado por Deus, com o DNA de Deus e não o DNA humano. Ele estava sendo gerado de uma forma sem corrupção alguma, sem o pecado atingindo a vida dele, para que ele pudesse viver uma vida sem pecado e ele fosse o Cordeiro imaculado, o Cordeiro que podia levar todo o pecado sobre ele, um Cordeiro sem manchas. Assim era Jesus. Ele nasce, vive na terra como um jovem, uma criança, um jovem comum. Desde criança ele é apresentado no templo, aos 12 anos de idade ele é levado novamente, e agora ele é sabatinado. E ele, da sua juventude, dos 6 anos, 7 anos até os 12, ele aprende toda a Torá, e ele vence e se torna rabino. Aos 30 anos de idade ele pode começar o ministério. E a Bíblia diz que ele inicia um ministério tremendo. 3 anos e meio de ministério. E é os evangelhos que falam a respeito dos milagres de Jesus. A história de Jesus entre os 30 anos, dos seus primeiros anos até os 30 anos, não é contada, porque ele tem uma vida comum. E por que ele tem uma vida comum? Para poder se identificar comigo e com você. Jesus, ele viveu uma vida comum, para que ele entendesse como nós pensamos, nos entendesse de como vivemos, entendesse as nossas fraquezas. Ele viveu nessa terra para se identificar conosco. Pode dizer assim: o meu Deus se identifica comigo. Ele sabe quem é você, conhece todas as suas falhas, conhece o seu temperamento, conhece como você pensa. Ele sabe exatamente o que você está passando hoje.
E Ele te trouxe aqui hoje, para ainda hoje te abençoar, para que você saia daqui abençoado para a glória do nome do Senhor Jesus. Você está aqui para um propósito, e o propósito de Deus na sua vida hoje é trazer uma bênção especial sobre a sua vida, porque isso é Natal, é o nascimento daquele que nos trouxe a chance de sermos filhos de Deus, abençoados por Ele, e é isso que Ele tem para nós. Diga: eu sou filho, filho de Deus, herdeiro de Deus. Você pode dizer para pelo menos duas pessoas, diga assim: você é herdeiro, irmão. Você é herdeiro. Aleluia. Somos herdeiros de Deus. E ser herdeiro de Deus é algo tremendo, irmãos. Ser herdeiro de Deus, aleluia, se você olhar para a palavra de Deus, a Bíblia fala que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. O Natal deve ser lembrado como uma data não só do nascimento de Jesus. E muitas vezes no Natal a gente vê, eu vejo muitas postagens, o pessoal fala assim: o menino Jesus nasceu. E tentam, de uma certa forma, criar o aspecto de que ele é um menino Jesus. Ele não é mais um menino Jesus. Isso foi uma fase. Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele sim nasceu, e por isso temos que lembrar do seu nascimento, porque é um fato importantíssimo. Porque é uma profecia cumprida em que Deus foi o profeta, lá no livro do Gênesis, assim: da semente da mulher nascerá um, que esmagará a cabeça da serpente. Aleluia. Nenhum de nós estaria habilitados a isso, mas Jesus sim, de esmagar a cabeça do diabo e dar a vitória à igreja de Cristo Jesus, a você. Jesus nasce, e isso é um impacto tremendo, porque o seu nascimento incomodou a todos. A Bíblia fala que incomodou toda Jerusalém. Mas não incomoda só Jerusalém, porque durante toda a história Jesus vem incomodando tantas pessoas. Existe um grupo de pessoas até hoje que não acreditam que ele nasceu, e muito menos acreditam, se é que ele nasceu, que ele é filho de Deus. Acreditam até que Jesus deve ser um revolucionário com grandes ideias e bons propósitos, mas não que ele é filho de Deus. Lutam para provar isso, e eu vejo a história e a gente lê muito sobre isso. Quantas pessoas tentaram provar que Jesus, primeiro, não era filho de Deus, que Jesus não era aquilo que ele disse que ele era, e essas pessoas tentando provar isso, sabe o que aconteceu? Se converteram a Jesus, porque descobriram que na verdade Jesus, ele é o Filho de Deus. Tem uma história que até virou filme de um grande repórter, e esse repórter é um repórter que ele estudava os grandes crimes não solucionados. Ele era tão bom que a polícia desistia de um crime, ele pegava e ia buscar reportagens, buscar notícias, informações, e descobria quem era que tinha assassinado, quem era o criminal. A mulher dele se converteu e ele foi tão impactado com isso que ele tentou provar para a mulher dele, documentalmente, que Jesus não era Deus. Tentou provar para a mulher dele que Jesus não é quem ela acreditava. E ele procurou em filósofos, procurou em teólogos, procurou em todos os lugares, todo tipo de informação. E ele tentou montar, e ele quase ficou louco com isso. E sabe qual foi o final da história dele? O final da história dele foi provar para ele mesmo que Jesus é sim o Filho de Deus. Hoje nós temos um grupo de pessoas que até hoje negam ele, negam a religião, lutam contra nós, lutam contra a igreja. Mas se eles se aprofundarem nessa luta, lá no fundo eles vão encontrar de verdade Jesus esperando eles, porque Jesus ama eles também. Tem um outro grupo de pessoas que esse que eu tenho um pouco mais de pesar no coração, porque são aqueles que conhecem a Jesus, sabem quem são, mas rejeitam ele como Filho de Deus. Pessoas que até frequentaram a igreja, ou até alguns frequentam a igreja, mas não tem Jesus na sua vida como Filho de Deus. E isso me assusta. Porque rejeitar a Jesus é rejeitar um plano de salvação tremendo.
Porque Deus, Ele enviou Jesus para que houvesse salvação sobre a nossa vida. Ele enviou Jesus para que nós pudéssemos entender que a nossa vida não termina aqui, a nossa vida tem continuidade depois. E a nossa continuidade é uma eternidade com Cristo Jesus. A Bíblia chama o homem que pensa que a sua vida é só aqui de miserável. Diz: miserável o homem que pensa que a sua vida é só aqui. O melhor da vida do ser humano está guardado na eternidade com Cristo Jesus. Olha o teu irmão, diga assim: o melhor está por vir. Diga para ele: não se incomode com essa vida. Diga para ele: não se incomode com essa vida. O melhor está por vir. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Eu costumo às vezes brincar com o pessoal, falei: quanto é viver bastante, né? Eu falei hoje de manhã: quanto é viver bastante? Pergunto para o seu irmão assim: quanto é viver bastante? Eu acho assim, para mim, se eu pudesse com saúde, se Jesus não voltasse, né? Porque se Jesus voltar, eu não preciso continuar essa promessa, eu posso subir antes. Mas viver com saúde 100 anos. Eu acho que 100 anos é uma boa idade com saúde. 100 anos você vivendo. Bom demais, né? Viver 100 anos com saúde, pregando o Evangelho, fazendo a obra de Deus. Algo tremendo. Agora, o que você acha de 100 vezes 100? Olha o teu irmão, diga para ele: 100 vezes 100. Sorria para ele e diga assim: o que você acha de 1000 vezes 100? Pastor, você está falando uma coisa de louco? Não. Eternidade não dá para se contar. É muito mais do que 1000 vezes 100. Só para você entender, a eternidade nem contagem tem, porque é infinita. Às vezes a gente fica aqui lutando para viver de uma forma, e às vezes negamos os princípios do Evangelho para tentar viver de uma forma que possamos ser felizes aqui durante um período curto de vida. Porque por mais que você viva 100 anos aqui na terra, é curto perto daquilo que Ele tem preparado para você na eternidade. E isso só aconteceu, sabe por quê? Porque Jesus nasceu. E é isso que temos que lembrar quando vamos comemorar o Natal, que Ele nasceu não só por uma manjedoura, uma criança lá, não, Ele nasceu porque Ele é Filho de Deus e trouxe sobre a nossa vida a redenção no seu sangue. Por Ele somos salvos e um dia vamos morar com Ele para sempre. Não vamos morar por um tempo, por 100 anos, por 1000 vezes 100, não, vamos morar para todos sempre. E é algo tremendo que você precisa guardar no teu coração: a igreja de Cristo reinará com Cristo. Vamos, seu irmão, diga assim: você vai reinar, irmão. Vai se preparando. É um fato teológico que eu vou dizer para você, mas guarde aí. Você sabia que tem pessoas que falam assim: quando eu morrer eu quero ver o pai Abraão, o pai Isaac, o pai Jacó. Quem já viu isso? Sabia que nós não encontraremos com os santos do Velho Testamento? Porque as bodas do Cordeiro foi reservado somente para a noiva. Só para a igreja. Jesus fez um fato especial, Ele dividiu o tempo entre antes de Cristo e depois de Cristo. E aqueles que nascem depois de Cristo e aceitam a Jesus e são feitos filhos de Deus, se transformam na sua noiva. Naquele dia da boda do Cordeiro, eu posso ver Paulo vai estar lá. Pedro, Tiago e João, só não vai estar o barquinho. Quem dele pequeno, Pedro, Tiago, João, no barquinho não vai estar. Mas Pedro, Tiago e João. A gente vai encontrar lá os santos do Novo Testamento. Mas dos Velho Testamento, eles ressuscitarão para viver no milênio aqui na terra, junto com aqueles que morrerem durante a tribulação. Mas você vai reinar com Cristo diante deles. Deixa eu dizer algo para você muito especial que Jesus guardou para você, que o aceitou. Diga assim: Davi foi rei. Diga: agora eu vou ser.
Se eu fosse, eu tinha dado um glória a Deus. Diga, Davi foi rei. Agora eu vou ser. Olha o teu irmão assim, agora Davi vai me ver reinar. Você está debaixo de uma promessa que Jesus, quando nasceu para trazê-la sobre a sua vida. Agora a Bíblia fala também de que Jesus nasce com o propósito de ir para a cruz do Calvário, o segundo ato mais importante da história de Cristo. E quando ele vai para a cruz do Calvário, ele vai para levar sobre si todos os pecados da humanidade. Diga todos. Diga todos. Olha, teu irmão, diga assim, é todos. Balance e diga para ele assim, é todos. Fale para ele assim, não sei por que você está preocupado. É todos. Tem gente que está preocupado, mas pastor, ei, na cruz ele levou todos os nossos pecados. Mas interessante que a cruz é tão forte, é tão poderosa, que Jesus nasceu e viveu todo esse tempo para subir naquela cruz, não para levar só os pecados, mas a Bíblia diz que ele levou todas as nossas maldições. Diga comigo, não tem maldição mais. Ele levou as suas maldições na cruz do Calvário. Mas a cruz foi algo tão poderoso que não foi só a salvação e a maldição. A Bíblia diz que ele levou na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades. Jesus levou maldições, Jesus levou os pecados, Jesus levou as enfermidades e ainda levou todas as doenças emocionais para a cruz do Calvário. Porque pelas suas pisaduras nós somos sarados. A cruz do Calvário, ela alcança a sua vida em plenitude. Não há área da sua vida que não é alcançada com o sacrifício da cruz do Calvário. Jesus, para você ter uma ideia, é algo tão tremendo, a cruz. Aleluia. Oh, Espírito de Deus. Que ele, por ele não ter a semente do homem, a morte não podia tocá-lo. Sabia disso? Ah, mas Jesus morreu. Ele está lá na cruz e a morte ciscando para lá e para cá. E a morte tentando. E ele está lá, na cruz, olhando para um lado assim, ó, hoje mesmo você vai estar comigo no Éden, no jardim, falando com um ladrão. Pede água para beber. E a morte tentando levar ele, até que a morte não consegue. Sabe o que ele faz? Pai, nas tuas mãos, como a morte não pode me levar, eu entrego o meu espírito. Quando Jesus se entrega como cordeiro, cumprindo Isaías, dizendo como um cordeiro calado, ele vai para a morte e se entrega por nós. Aleluia. Tudo que Jesus conquista, tudo que ele leva, tudo que ele crava naquela cruz, ela está liberada sobre a vida daqueles que creem nele como Filho de Deus. Tudo que ele conquistou está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ele conquistou uma salvação plena sobre nós. Não existe área da sua vida que a salvação da cruz não alcance. O Natal deve comemorar isso, que ele nasceu para me dar salvação plena. Ele nasceu para me fazer pleno no Evangelho. Ele nasceu para me fazer comer o melhor dessa terra. Ele nasceu para quebrar todas as amarras do diabo, para que eu pudesse ser livre, e livre eu sou em Cristo Jesus. Nada contra alguns pregadores que fazem até um teatro dizendo que quando Jesus morreu na cruz do Calvário teve uma festa no inferno. Nada contra. Mas o diabo conhecia a Bíblia, tanto é que ele usou a Bíblia para tentar Jesus. Ele sabia que o fato da morte de Cristo, a morte dele, era a sua derrota. Tanto que a Bíblia fala que Jesus, quando morre, ele desce ao mais infinito do abismo e toma a chave do inferno e a chave da morte, que estava sob o domínio de Satanás.
Diga para o seu irmão assim: seu inimigo não tem nem a chave da casa dele. A gente fica preocupado, né? Ah, pastor, levantou. Irmão, ele não tem nem a chave da casa dele. Não tem. Deixa eu dizer uma coisa, sabe o que Jesus conquistou para nós na cruz? Ele disse assim: Pedro, vem cá, Pedro. Deixa eu explicar para você, Pedro. Pedro, tu és Pedro, mas sobre essa rocha que sou eu, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por que Jesus está falando que as portas não prevaleceriam? Porque a porta do inferno ia ter chave. Não tinha como fechar a porta. Então, como que uma porta que não tem chave prevalece contra a igreja? Então, as portas do inferno não prevalecem. Mas Jesus continua e diz assim: mas Pedro, entenda bem, tudo que você ligar na terra, será ligado lá no céu. Tudo que ligares na terra, será ligado lá no céu. O que vem depois, vocês lembram? Tudo que desligarem, será desligado. E o auge de tudo? Próximo versículo. Eis que vos dou? Não. As chaves. Ele foi lá e falou, tomou a chave do diabo, tomou a chave da morte e falou assim: Pedro, para a igreja eu vou dar a chave. Deixa eu dizer uma coisa, às vezes você está preocupado com quem não tem a chave e você tem a chave. Porque Ele conquistou na cruz e deu a chave sobre a sua vida. Você tem as chaves que abrem as portas que você precisa, porque o sacrifício da cruz foi pleno. Ele alcançou todas as áreas da sua vida. As chaves estão nas tuas mãos. As chaves estão na mão da igreja. A igreja tem as chaves porque a cruz nos deu direito a ela. Aleluia. Meu Deus, você tem a chave, irmão. O diabo não tem a chave mais. Por isso que durante a história, quantas pessoas oraram e pessoas foram ressuscitadas, porque a chave da morte está com a igreja. Por que a gente ora e a Bíblia fala: imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão e eles são curados? Porque a chave sobre a enfermidade está na sua mão. A chave para abrir a porta que você precisa, Ele te entregou, porque Ele conquistou com a cruz do Calvário. Só que o terceiro ato importante de Jesus na terra é um dos atos que consideramos o maior deles, porque é o que faz de Jesus diferente de todas as religiões. O que faz o cristianismo não ser uma religião. Diga comigo assim: eu não sou de uma religião. Diga: eu sou pequeno Cristo. Como assim pequeno Cristo? A palavra cristão significa pequeno Cristo. Nós somos seguidores, imitadores de Cristo aqui na terra. Nós não professamos uma religião, nós professamos o cristianismo na nossa vida. Mas o que faz o cristianismo especial? O que faz é que, se você for em Meca, está lá o túmulo de Maomé. Nos Estados Unidos está lá o túmulo do líder dos Testemunhos de Jeová. Se você for na Índia, está lá o túmulo de Gange, do hinduísmo. Se você for lá nos altos da China, você vai encontrar o túmulo daquele que iniciou a religião do Buda, o budismo. Que na verdade o nome dele não é Buda, Buda se transformou posterior. Aonde você for, em qualquer religião, você vai encontrar o túmulo da pessoa com ele lá. Mas o cristianismo, ele só é verdadeiro e só existe porque você vai em Jerusalém, encontra o túmulo de Jesus, está escrito: Ele não está aqui, porque Ele ressuscitou. Ao terceiro dia, diz a Bíblia, que algo tremendo acontece na madrugada. Ele nasce, Ele vem novamente, e Ele vem para vencer definitivamente, e dar à igreja o poder de viver um Natal de verdade. Um Natal para comemorar que somos salvos, que nós não professamos uma religião qualquer, mas que nós somos agora filhos de Deus, herdeiros em Cristo Jesus, co-herdeiros com Cristo. E diga comigo assim: a ressurreição
me garante que eu estou no lugar certo. Pergunta para quem está só assim, você está no lugar certo, irmão? Eu prestei alguma dúvida? A ressurreição me garante que eu estou no lugar certo. Eu não estou seguindo religião, eu estou seguindo a Jesus Cristo. Eu não estou seguindo qualquer tipo de influência doutrinária, eu estou seguindo o Evangelho que diz que Ele nasceu um dia, mas que Ele morreu e que ao terceiro dia Ele ressuscitou e vivo está o Senhor. Diga comigo, meu Senhor está vivo. Aleluia. Quando a gente vem aqui, irmãos, e nós se encaixamos no terceiro grupo de pessoas, o primeiro que não acredita nele, o segundo que até sabe que ele existe, mas não o segue, nós se encaixamos no grupo que o adora. A gente vem aqui para adorar aquele que está vivo. Qualquer religião que se dobra diante de alguém que morreu, só tem influência psicológica. Qualquer religião. Quando você vem para adorá-lo aqui, aleluia, você vem adorar alguém que está caminhando no meio da igreja. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu. Quem se acha que está aqui hoje? Ele está aqui hoje. Está vivo. Eu vim aqui para te dar a notícia do Natal. Jesus vive. E o maior desejo do meu coração, aleluia, o desejo da minha alma, é que você entenda que Ele vive para estar com você, que Ele vive para andar com você, que Ele vive para estender a mão a todos os momentos que você precisar, que Ele vive para te levantar de cada lugar que você possa cair, porque Ele te fez de pé. Você é criatura da mão de Deus, restaurado pela ressurreição. É algo tão grande isso. Eu sou restaurado. Diga comigo, eu sou restaurado. Diga, eu sou nova criatura. Olha o teu irmão, diga para ele, não parece, mas eu nasci de novo. Como assim, pastor? Não vai dar uma de Nicodemos, né? Poderá o homem voltar ao ventre da sua mãe? Não. No teu espírito você nasceu de novo. Você foi restaurado, recebeu um espírito novo. O Espírito de Deus habita em vós. Você é templo e morada do Espírito de Deus. Jesus trouxe para nós a esperança, aleluia, do Natal de verdade. Não do Natal de um Papai Noel que começou azul, depois ficou vermelho por conta do comércio. Na verdade, você sabia que o Papai Noel nasceu mulher? O primeiro Papai Noel era uma mulher que se vestia de azul e na Noruega entregava presentes. E depois Bartolomeu assumiu o papel de Papai Noel. E também era azul. Mas depois, por influência de uma bebida cor escura, que quando abre faz... ele se transformou em vermelho. Impactou o mundo todo, virou um Papai Noel vermelho, com renas. De repente, junto com o Papai Noel, apareceu um urso branco. Não diga que você tire isso da cabeça, da expectativa do seu filho de esperar o Natal por conta disso. Mas nunca deixe de dizer, filho, o verdadeiro Natal é Jesus. Eu vim aqui para dizer que o nosso Natal amanhã, aleluia, nessa madrugada não vai descer ninguém pela chaminé, até porque já não se usa mais chaminé. Ninguém nessa madrugada vai colocar um presente num pé de meia, porque Ele já te presenteou essa noite. O nosso Natal amanhã é levar para as nossas famílias a esperança que para muitos está morta, mas para nós, a nossa esperança, aleluia, ela morreu, mas ela ressuscitou ao terceiro dia. Toda vez que você ouvir alguém dizer assim, a esperança é a última que morre, você vai dizer assim, a minha esperança já morreu, irmão. Diga para ele. Ele vai ficar impactado, porque é uma oportunidade de você pregar, sabia?
A esperança é a última que morre. Você fala, minha esperança já morreu. E ela morreu há 2000 anos atrás. Mas ao terceiro dia, ela ressuscitou. E ela vivo está até hoje. A minha esperança é Jesus Cristo. A nossa esperança é Jesus Cristo. Ele é a minha esperança. Oh, Ele é a nossa esperança. Por isso estamos aqui, porque Ele vivo está. Você pode dar um grito bem alto e falar assim, vivo está! Vivo está! Aleluia. Sabe por que eu estou falando para você gritar? Para você liberar em você mesmo. Vivo está. Aleluia. Porque às vezes a gente sabe, mas fica amarrado. Mas será que? Não, você tem que liberar isso em você. Vivo está. Vivo está. O nosso Natal é comemorar o nascimento de alguém que passou por essa terra, mas hoje Ele está à direita de Deus Pai, sendo nosso advogado. Eu quero concluir dizendo algo para você. Aleluia. Sabe por que a posição de Jesus hoje, como filho, é advogado? Olha o teu irmão, diga assim, sabe por que Ele é advogado? Porque Ele passou 30 anos aqui na terra e mais 3 anos e meio de ministério para me conhecer e te conhecer. Não há nada em você que Ele não saiba demais. Não há nada. Não há nada em você, não há um aspecto em você que Ele não conheça. Até aquilo que você mesmo não conhece de você, porque às vezes a gente entra nos paradoxos, não sei se você já entrou, eu já entrei já. E começar a falar assim, nossa, que coisa estranha, né? Nem eu sabia que... Nós se descobrimos. Quem já se descobriu em alguma coisa da sua vida depois que andou em Cristo? Eu estou descobrindo. Fiz um mapeamento de personalidade, depois comecei a ler os resultados, falei, nossa, não é que eu sou esse cara mesmo? Esse cara sou eu? A gente vai se descobrindo. Só que isso é novo para mim, mas Ele me conhece detalhadamente. Sabe por que Ele te conhece detalhadamente? Porque foi Ele que te fez. E Ele te fez de uma forma tremenda. Ele fez de dentro para fora. Diga comigo, de dentro para fora. Ele esculpiu. A palavra, quando Deus criou o homem, a palavra foi usada assim, e fez Deus, esculpiu Deus, a palavra hebraica, esculpiu Deus, o homem do pó da terra. Sabe o que significa esculpir? Esculpir significa que ele começa a construção em pé. Diga, você foi feito para ficar em pé, irmão. Diga, não fique prostrados diante dos problemas. Você foi feito para ficar de pé. Por isso que a Bíblia fala, o homem pode cair, mas Deus o levanta, porque o homem foi feito para ficar de pé. E é tão tremendo isso, porque quando ele começa a construir o homem, ele constrói de dentro para fora, detalhe por detalhe, cada osso. Dá para você imaginar Jesus? Porque o Espírito de Deus estava agindo, e Jesus estava trabalhando, e Deus estava lançando o projeto. E foi construindo dedo por dedo, osso por osso, colocando nervo por nervo, colocando a carne, os músculos, a pele, as gorduras, tudo vem construindo desde baixo até em cima, constrói tudo que você tem dentro. Rim, tudo. Constrói globo ocular, constrói tudo. E finaliza fazendo os teus cabelos. Por isso que a Bíblia fala que Ele conhece até quantos cabelos você tem na cabeça. Mas deixa eu dizer uma coisa, Ele fez isso tudo de barro. Cabelo por cabelo. Aí Ele fez aquela obra-prima. Mas para conhecer a obra-prima, Ele veio viver junto com a obra-prima. E Ele viveu junto com nós. Para que hoje, quando a gente erra, e a gente pede perdão diante de Deus, Ele possa dizer assim, Pai, eu sei quem são eles. Eu conheço essas dificuldades que eles passam. Interessante que Ele escolheu você, mesmo sendo falho como você é. Ele escolheu você, escolheu eu. Quando eu olho no espelho e começo a me olhar e me autoanalisar, quantas falhas eu tenho. Porque as pessoas me conhecem aqui como pastor. Mas se você começar a andar comigo, você vai ver que eu tenho falhas, tenho defeitos. A Sibeli que o diga.
E Ele conhece todos esses defeitos. E assim mesmo me escolheu para ministrar a sua palavra. Ele conhece todas as suas falhas e assim mesmo Ele te escolheu. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa, que o Natal seja para você o entendimento que você é perfeito aos olhos do Pai. Que você é o que Ele construiu. E aquilo que falta aperfeiçoar, Ele está trabalhando. Você é uma obra em edificação. Eu costumo dizer que eu sou um templo de Deus que está em construção, não está acabado. Quando você olhar para mim, você vai sempre ver uma plaquinha assim, em obras. Olha o teu irmão, diga assim, parece que você está em obras? Eu estou em obras. Só que Paulo disse algo tremendo, inspirado pelo Espírito Santo. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminá-la. Ele está trabalhando na sua vida, você está em obra, mas o Natal significa que Ele está trabalhando para terminar. Você tem a esperança de que Ele está fazendo em você uma boa obra. Você é obra-prima da mão de Deus. Isso Jesus te deu.